Tiago, capítulo 3, para a glória de Deus. E quero cumprimentar a todos os nossos irmãos e irmãs com a santa, gloriosa, bendita e eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, para a glória de Deus. É bom ter todos aqui no canal. Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que faz parte aí desse humilde, simples e pequeno canal. Você que não faz parte desse canal, mas que pela primeira vez está também aí acompanhando, né, a ministração da palavra do Senhor por meio do canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em o nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos então para a palavra do Senhor. Deus abençoe grandemente a vida de todos. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, levadas por impetuosos ventos, aleluia, se viram com um bem pequeno lemo para onde quer, aleluia, a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posto entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, e é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção, aleluia, e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de aleluia, mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de uma palavra poderosa, né? A palavra essa que trata de assunto muito sério com relação a algo que há sobre todos nós, né? Que é o que? A língua. Exatamente, é isso mesmo. Que é o que? A língua. Então vamos entrar na palavra para que nós possamos entender um pouco melhor esta palavra. É preciso que a gente volte o máximo da nossa atenção para a palavra. Amém? Vamos então para a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Tiago está aqui certamente falando. Tiago está falando de algo muito sério, né? Louvado seja o nome do Senhor. Veja só. Bendito e exaltado seja Deus.
Tiago, no seu capítulo, aleluia, 3, né? Meus irmãos, muitos de vós, olha só, não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Olha só, Tiago dizendo para que os irmãos, muitos desses irmãos, não fossem mestres, né? É preciso entender qual é a função de um mestre, né? Louvado seja Deus. Eu não posso querer ser mestre sem que antes eu saiba, né, qual é a função que um mestre exerce, para que eu tenha cuidado, né, louvado seja Deus, naquilo que me é de direito para que eu exerça. Louvado seja Deus, né? Eu não posso me levantar como mestre, louvado seja Deus, sem eu saber, né? Sem eu entender, sem eu ter sido ensinado acerca do que deve o mestre fazer. Então, Tiago está recomendando algo para os irmãos e dizendo para que muitos desses irmãos certamente não sejam mestres, ou não queira, um exemplo, serem mestres. Por que Tiago está dizendo isso? Por causa desta palavra, escute, olha só. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Viu? Sabemos, ou sabendo que receberemos mais duro juízo. Tem pessoa que se levanta querendo ensinar o que ela ou que elas nunca, jamais aprenderam, né? Tem pessoa que quer ensinar o que elas não sabem, louvado seja Deus, né? Por quê? Porque elas não aprenderam ainda. Se elas não aprenderam, seja eu, seja você, seja lá quem quer que seja, é preciso que primeiramente nós aprenda, para que então depois nós ensine. Louvado seja Deus. Mas para que nós venhamos a ensinar, temos que aprender corretamente aquilo que nós vamos ensinar. Mas por quê? Porque senão nós, né, queremos então ser ou se tornamos mestre, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não posso me tornar um mestre sem que antes eu aprenda e saiba e entenda e não tenha dúvida do que faz um mestre, né? Se eu não sei, se eu não aprendi, se eu não entendo, né? Aleluia. A melhor coisa é eu esperar aprender primeiro, para depois então, né, eu me tornar um exemplo, okay? Um mestre nesse sentido, com relação aos cuidados que eu devo ter. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele chama para aprender dele. Mas entenda, será que eu tenho vindo até o Senhor Jesus? Aleluia. Será que eu tenho estado ali aonde o Senhor Jesus quer que eu esteja fazendo o quê? Aprendendo dele? Porque uma coisa é clara, se eu aprendo do Senhor Jesus, com certeza, se eu não deixar o que o Senhor Jesus me ensinou de lado, então eu vou fazer certamente correto. É claro que nunca serei jamais bom, porque bom é Deus. Mas eu vou fazer correto, porque eu aprendi do Senhor Jesus. Mas será que nós temos um exemplo, né, vindo aprender do Senhor? Ou será que nós temos nos tornado mestre, como o Tiago estava dizendo, que muitos dos irmãos não queressem ali serem, certamente, mestre. Por que Tiago estava dizendo isso? Que muitos deles
não quisessem serem mestres? Por causa que, sabendo que receberemos mais duro juízo. Entendeu? Sabemos, aleluia, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, muitos dos irmãos, Tiago estava recomendando para que eles não quisessem serem o quê? Mestres. Sabemos que, aleluia, receberemos mais duro juízo. Louvado seja Deus. Então temos que ter cuidado. Louvado seja Deus. Eu tenho que ter cuidado no que eu estou, aleluia, ensinando. Sim. Você que de repente parou aí para ouvir essa mensagem, eu tenho que ter, aleluia, muito mais cuidado no que eu estou ensinando do que certamente você no que está aprendendo, né? Mas, de modo geral, tanto eu que estou, por exemplo, ensinando, tenho que ter cuidado com relação ao que eu estou ensinando, como você tem que ter cuidado com relação ao que você está o quê? Aprendendo. Aleluia, para que certamente, como Tiago disse, que muitos dos irmãos, certamente eles não quisessem serem mestres. Porque saberemos, né, que receberemos, ou que recebemos, maior, certamente, juízo. Né? Por quê? Porque seria o quê? Mestre. Então, quando chega a um grau que é mestre, muda-se toda a história, né? É como um professor. Tem um professor, por exemplo, e tem um aluno que está aprendendo do professor. Então tem Deus e tem nós e tem Deus. Louvado seja Deus. Então nós temos que aprender de Deus, aleluia, e ficar na vocação em que nós fomos chamados. Louvado seja o nome do Senhor. Bem sabemos nós que tudo tem o seu tempo determinado. Nós sabemos que tudo tem o seu tempo determinado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Tiago dizendo que muitos dos irmãos não quisessem certamente ser o quê? Mestres. Por quê? Aleluia, sabemos que receberemos mais duro juízo. Ok? Isso era o que Tiago estava dizendo para os irmãos. Porque todos, aleluia, tropeçamos em muitas coisas. Veja, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E é verdade. Quem nunca tropeçou em nada? Hein? Quem foi que nunca tropeçou em nada? É claro que nós tropeçamos em muitas, não são em poucas. É claro que nós tropeçamos em muitas coisas. Então Tiago estava certo quando ele disse, né? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Nós tropeçamos também em palavra. E Tiago está dizendo que se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Só quem não tropeça em absolutamente nada, esse é Deus. Só quem não tropeça em absolutamente nada, esse certamente é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele não tropeça em nada, mas nós tropeçamos em muitas coisas. Aleluia, nós tropeçamos em palavras, não resta dúvida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Veja só, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear, né, todo o corpo. O tal é perfeito, né, e poderoso para também refrear todo o corpo. Veja só, escuta. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, isso é verdade. Nós pomos freios, né, na boca ou nas bocas dos cavalos. Sim, para que a gente coloca freio na boca do cavalo? Né? Para que o cavalo precisa de freio? Aleluia. Que hora é a hora em que o cavalo precisa de freio? Para que o cavalo precisa de freio em sua boca? E quem é que coloca freio na boca do cavalo? Louvado seja o nome do Senhor. Escute só. Ora, somos nós. Pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja, nós pomos freios nas bocas dos cavalos. Para que nós colocamos? A resposta está exatamente aqui na própria palavra. Escute só. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. Isso com quê? Com freio. Freio aonde?
Na boca de quem? Dos cavalos. Então nós conseguimos dirigir todo o corpo do cavalo, mas isso com quê? Isso com freio colocado por nós sobre as bocas dos cavalos. Então nós conseguimos certamente dirigir todo o corpo do cavalo, mas isso se nós colocarmos freios sobre a boca dos cavalos, ou as bocas dos cavalos, amém? Veja só, vede também as naus, né, que, sendo tão grandes, elevada por impetuosos ventos, né, se vira com um bem pequeno leme para onde quer, aleluia, a vontade daquele que as governa. Escuta só, assim também a língua, olha a língua, assim também a língua é um pequeno membro, é verdade, Tiago está falando é verdade. Assim também a língua é um pequeno membro, não resta dúvida, né? Não resta dúvida. Está certamente Tiago falando a verdade. Assim também a língua é um pequeno membro, tá aqui, ó. E gloria-se de grandes coisas. Veja o que a língua faz. A língua também é um pequeno membro e a língua gloria-se de grandes coisas, isso mesmo. Sendo a língua um pequeno membro, ela gloria-se de grandes coisas, né? Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Isso para que nós tenhamos o quê? O cuidado com a língua. Veja só. A língua também é um fogo. Olha o que é também a língua. Veja, a língua, aleluia, também é um fogo, né? Como o mundo de iniquidade. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posto, ou seja, a língua está posta, perdão, entre os nossos membros e contamina todo o corpo. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo, aleluia, todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha só, a língua é inflamada pelo inferno. Nós temos que ter muito cuidado, não resta dúvida, com o quê? Com a língua. Estamos apenas tratando acerca do quê? Da língua. Louvado seja Deus, e de que muitos dos irmãos não quisessem ali serem mestres, aleluia, porque eles certamente saberiam que receberia, né, maiores, certamente, juízos. Louvado seja Deus. Temos que primeiro aprender, ter muito cuidado e muito zelo, aleluia, principalmente quando nós chegamos na língua, com relação aos cuidados que devemos ter. Veja só. Aleluia. Então veja, santo é o Senhor, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Isso é a língua. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Tudo isso se amansa e foi domada pela natureza humana. Escute só. Mas nenhum homem pode domar a língua. Não existe homem que possa fazer o quê? Domar a língua. Não tem como. Olha só o que é a língua. Um pequeno membro, e é verdade, entre certamente o nosso corpo, ou sobre o nosso corpo, né? E gloria-se de grandes coisas, e nenhum homem pode jamais certamente fazer o quê? Domar a língua. É verdade. É verdade o que Tiago estava anunciando aqui para a glória de Deus, sim, certamente é verdade mesmo. Nenhum homem pode domar a língua. Está aqui, ó, santo é o Senhor. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, né? Está cheia de peçonha mortal. O que está cheia de peçonha mortal? A língua. Isso nenhum homem pode domar a língua, e a língua certamente está cheia de peçonha mortal. É isso mesmo, aleluia. Veja que a língua está cheia de peçonha mortal. Olha os cuidados que se deve ter com o quê? Com a língua. Pequeno membro. Um pequeno membro.
que está certamente sobre o nosso corpo, tem que ter muito cuidado com a língua. Né? A língua está cheia de peçonha mortal. Aleluia. Com ela, isso com a língua, com ela bendizemos a Deus. Com a língua nós bendizemos a Deus. Aleluia, segundo a Escritura, né? Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, né? Feitos à semelhança de Deus. Veja só. Com a língua bendizemos a Deus e Pai, e com a língua, se nós não tomar cuidado, não resta dúvida, amaldiçoamos certamente aqui ao homem, ou aos homens. Está aqui, ó. Com ela bendizemos a Deus e Pai, né? E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Isso por quê? Porque nós não conseguimos nem sempre frear a língua ou refrear a língua. Então, quando nós nem esperamos, já falamos o que nós não devíamos jamais o quê? Falar. Por quê? Porque nós não conseguimos colocar sobre a nossa língua freio. Se coloca certamente, não resta dúvida, freio na boca do cavalo e dirige o corpo do cavalo para onde você quer dirigir. Por quê? Você colocou freio sobre a boca dele, né? Mas nós não conseguimos, um exemplo, né? Louvado seja Deus, frear a nossa língua. Louvado seja Deus. Então, com a língua nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos, se nós não tomar cuidado, a quem? A quem que nós amaldiçoamos? Veja só, aleluia, santo Deus. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então veja os cuidados que se deve ter, porque com a língua bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens certamente feitos, né? A imagem de Deus, ou a imagem e semelhança de Deus. Então temos que ter muito cuidado com o que? A língua, louvado seja Deus. Ó, de uma mesma boca, veja só, de uma mesma boca procede bênção e maldição. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Entenda a palavra. Veja só o que está dizendo essa palavra. Olha só. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Como pode? Ao mesmo tempo que eu acabo de abençoar, um exemplo, logo em seguida, por eu não ter cuidado, eu vou e amaldiçoo. Pera ainda, eu preciso entender, né? Louvado seja Deus, né? Para que eu vou ter que usar o quê? A minha língua ou a minha boca? Né? Eu estou usando para que a língua? Ou para que eu estou usando a boca? Louvado seja para abençoar e ao mesmo tempo para amaldiçoar? Pera ainda, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter zelo nesse momento, né? Em todos os momentos, claro, não resta dúvida, eu tenho que ter zelo, mas quando chega nesse assunto com relação ao que está sendo falado através dessa palavra, eu tenho que multiplicar os cuidados que eu devo ter. Louvado seja Deus, para eu não bem dizer ao Senhor, por exemplo, com a língua, e amaldiçoar os homens feitos por Deus, ou e amaldiçoar os homens feitos imagem e semelhança de Deus, com a própria língua. Como é que pode um negócio desse? Então eu tenho que ter muito cuidado com a língua. Eu tenho que ter muito cuidado, no resto da dúvida. De modo geral, nós temos, né, que ter cuidado. Louvado seja Deus. É como, ao mesmo tempo que eu falo uma palavra boa, um exemplo, logo em seguida eu falo uma palavra ruim, um exemplo, louvado seja Deus. Então eu tenho que ter cuidado. Louvado seja o nome do Senhor, até porque a Bíblia vai nos dizer, segundo a Escritura, que pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. Tu, porém, fala o que convém. Não se trata assim no sentido palavra, mas também trata-se no sentido língua, acerca dos cuidados que se deve ter. Acerca dos cuidados que se deve ter. Com o quê? Com a língua. Louvado seja o nome do Senhor. Escuta só. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. É claro que não convém, né? Não, ou seja, não é para fazer assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa, porventura, escuta, eu vou repetir. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce
e água amargosa. Meus irmãos, pode também, aleluia, a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte, aleluia, dar água salgada e doce. Não pode. Uma mesma fonte dá água salgada e dessa mesma fonte dá também água doce. Não pode. Exatamente isso aqui é impossível, né, disso ser feito. De uma mesma fonte dá água doce e dessa mesma fonte, um exemplo, dá o quê? Amargosa ou água salgada. Não, ou é água doce, um exemplo, ou é água salgada. Eu estou falando de exemplo, sobre os cuidados que se deve ter com quem? Com a língua. Querido irmão e irmã, vamos tomar mais cuidado com a língua, tá bom? se coloca a freia na boca do cavalo, e aí a gente consegue domar todo o corpo do cavalo, né? Mas nenhum homem pode certamente o quê? Refrear ou frear a sua língua. Temos que ter muito cuidado com a língua. Deus abençoe a todos. E segundo Tiago, né, estava recomendando para que os irmãos, muitos deles, não quisessem ali serem o quê? Mestres. Então, primeiro, sentamos para aprender, para que depois se levantamos para ensinar. Mas é preciso aprender direito. É preciso aprender correto. E para nós aprender direito, para nós aprender correto, temos que se assentar, né, na presença do Senhor Jesus e aprender dele, para depois então passar a ensinar o que ele nos ensinou. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, nos conceder para a honra e glória de Deus. Quero agradecer a todos os nossos irmãos e irmãs inscritos aí no canal. Deus abençoe grandemente. Você, meu irmão, minha irmã, que não é inscrito no canal, não tem problema nenhum. Continue ouvindo a palavra do Senhor através do canal. Como está escrito, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E quando quiser também se inscrever, fique à vontade, tá bom? Se inscrevendo, ative o sininho de notificação e seja sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a vida de todos e fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus, que é o grande amor de Deus e a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre os nossos corações e permaneça não só hoje, mas de hoje para todo o sempre. Assim seja. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.